Bom, o objetivo aqui é propaganda, ou melhor, Nietzsche é um filósofo que é muito lido, e eu tenho aqui um artigo que eu escrevi, não publiquei, sobre esse filósofo, e eu pensei em lê-lo. Isso se chama Nietzsche e o ideal ascético na filosofia. Vamos lá. Nietzsche foi perspicaz ao perceber que, num sentido importante, o pior do cristianismo é aquilo que ele chamou de o ideal ascético, o ideal de aliar-se masoquisticamente à pobreza, à humildade, à castidade e outras formas de autonegação, como forma de se obter um prazer doentio e pervertido. Para ele, a função do ideal ascético é a de dar sentido ao sofrimento, pois sem sentido o sofrimento é insuportável. O ideal ascético tem como seu maior mentor a figura do padre ascético, que se opõe à vida valorizando a automortificação, a autoflagelação e o autossacrifício. Isso nos tempos idos. Essas atitudes parecem suicidas, mas na verdade são maneiras veladas de preservar a vida. E o seu objetivo último, para Nietzsche, é o de limitar o ser humano e envenenar as mentes do que ele chamou de homens superiores. Para ele, a assim chamada consciência moral resulta de uma internalização e espiritualização da crueldade, como ele escreveu em uma passagem muito citada. Todos os instintos que não se descarregam para fora voltam-se para dentro. Isso é o que eu chamo de internalização do homem, aquelas terríveis intuições pelas quais o Estado se protege a si mesmo, terríveis instituições pelas quais o Estado se protege a si mesmo, tem como resultado que aqueles instintos do selvagem, do livre homem rude, se voltam contra ele mesmo. Animosidade, crueldade, o prazer de possuir, de mudar, de destruir. Tudo isso é forçado contra a pessoa que possui tais instintos. Essa é a origem da má consciência, do sentimento de culpa. O ideal de aliar-se masoquisticamente à pobreza, à humildade, à castidade e a outras formas de autonegação é uma maneira de se obter um prazer doentio e invertido. A assim chamada consciência moral resulta, sim, para Nietzsche, de um processo de internalização e espiritualização da crueldade. Essa observação, como feita acima, por ela, Nietzsche estava antecipando a psicanálise freudiana. Freud analisou o que Nietzsche chamava de ideal ascético em termos de introjeção, pela introjeção, a agressividade humana, no caso de Freud, impulsos eróticos e também, em seu pensamento posterior, impulsos de autodestruição, é internalizada e dirigida para onde veio, para o próprio ego, o ich, tornando-se no ego superego, o Über-Ich. No caso, a consciência moral sendo essa tensão chamada de sentimento de culpa expressa na necessidade de punição. A introjeção é para Freud um mecanismo essencial do processo civilizatório, permitindo ao homem diferenciar-se do animal, sendo difícil pensar que Nietzsche teria maiores discordâncias
quanto a esse ponto. A psicanálise freudiana nos permite refletir sobre a existência de formas sublimadas da internalização da agressividade, ou mesmo nós podemos notar que há instintos altruístas no ser humano relacionados à sobrevivência da espécie, isso no primeiro Freud, e não apenas do indivíduo, que devem contrabalançar o que Nietzsche chama de crueldade, e que existem instintos de sobrevivência da espécie no indivíduo, uma mãe que faz o impossível para salvar o filho, obviamente, deve ser assim. Isso não é considerado no trecho de Nietzsche. Seja como for, a simples repressão da agressividade, na medida em que essa não for racionalmente trabalhada, possui um potencial destrutivo e, no final das contas, mesmo autodestrutivo. A emergência do nazismo é um exemplo disso. Um outro exemplo histórico é o Estado espartano. A educação repressora, extremamente disciplinar dos espartanos, lhes propiciava a capacidade de conquistar novos territórios, mas, ao mesmo tempo, a inflexibilidade associada a essa mesma educação lhes impedia de fazer acordos que permitissem dominar esses novos territórios a longo prazo. É conhecida a descrição de rituais masoquistas inconsequentes e, por vezes, mortais após a queda de Esparta, os quais recordam as considerações de Nietzsche. A Esparta já pertencia ao Império Romano por essa época. Não obstante, é preciso lembrar que Nietzsche também tinha uma visão em parte positiva do ideal ascético. Ele reconhece que a prática científica o exige. Além disso, a própria filosofia depende dele, pois para existir ela demanda o homem inativo, o homem contemplativo, não voltado para a ação. Foi assim que ele escreveu que a filosofia teria sido absolutamente impossível pela maior parte do tempo sobre a Terra sem o terno de algodão de um falso conceber ascético. Pela característica própria de sua atividade, é fácil ao filósofo ser dominado por esse ideal, deixando que ele influa em sua própria filosofia. Com efeito, uma tese de maior importância ao meu ver é bastante plausível, a ser encontrada em Nietzsche, é de que o ideal ascético não só possibilitou, mas também corrompeu grande parte da filosofia ocidental. Podemos generalizar essa tese para grande parte da história da filosofia, como o demonstram as observações que se seguem, que virão no próximo vídeo.